Olá pessoal, eu sou a Darlene do canal Darlene Crochê e no vídeo de hoje eu venho trazer aqui a produção de um jogo de passadeira com base de coração. Antes quero estar pedindo a vocês que se inscrevam no canal, que deixem um joinha para estar me ajudando. Eu vou estar pesando aqui essas peças. Esse jogo de passadeira eu fiz ele já tem acho que uns 3 dias que eu fiz. Ele já descansou, já tá no tamanho que vai ficar mesmo. E ele ficou bem econômico, eu achei, para as medidas dele, ficou bem econômico mesmo. Eu vou estar pesando aqui, ver se a minha balança vai estar pesando, porque tá bem, ela tá só desligando, mas acho que vai dar. Vou colocar aqui um tapete primeiro, ó. 330, ele ficou 330, porém ele ficou bem grande, para ser um tapete retangular, ó. Os dois, 666, vou colocar aqui agora a passadeira, ó. 1,205 kg, eu achei que para as medidas dele ficou bem econômico. Eu vou estar abrindo eles aqui agora para estar mostrando para vocês como que ficou essa combinação. Assim ficou o primeiro tapete. Eu achei ele que ficou bem grande. Ó, ele ficou medindo. Quando eu finalizei ele tava com 81 centímetros. Agora ele tá com 79, ó. E ele já descansou. Como eu falei, já tem uns 3 dias que eu fiz ele. E de largura ele ficou com 53. Eu achei que ficou bem largo, ó. Aqui para estar confeccionando ele, eu utilizei o castanho. Esse castanho aqui, ele é da Barbofil, ele tava fechado, ó. Porém, eu já fiz aqui alguns squares com ele, que eu tô fazendo uma encomenda com esse aqui, ó. Já utilizei. Quando eu finalizei, ele ficou, me sobrou 166 gramas de castanho, ó. Aí eu já utilizei um pouco ali em outra produção. Esse castanho aqui, ele é da Barbofil, ó. É o lote 327, ó, fio 6, 700 gramas. E depois eu utilizei aqui também esse, é o azul marinho. Aqui tem, ó, acho que tem aqui só marinho. A cor é 61 da Fial, ó, é o prêmio da Fial. Só que o que eu utilizei me sobrou, deixa eu ver se eu encontro aqui, me sobrou bem pouquinho, ó. Ele é um de 610 metros, me sobrou esse aqui, ó. Só esse aqui, ó. Só que eu fiz confiante, porque se não desse, eu tenho uma bolinha ali, desse aqui. Ele não é Fial, que eu tenho ali, uma bolinha que eu tenho. Se eu não me engano, eu acho que ele é Euro Roma, mas bateu o tom certinho aqui, ó. Mas me sobrou esse aqui, ó. Tá até um pouco mal torcido esse sobrinho aqui, ó. Mas de 610 metros para fazer o jogo de passadeira, me sobrou esse aqui e esse aqui, ó. Só que desse aqui, como eu falei, eu já utilizei mais dele ali para fazer esse jogo de passadeira, que ficou com tamanhos bem grandes, ó. Aqui, essa base aqui de coração, eu acho ela bem rapidinho de fazer. Esse jogo de passadeira eu tô fazendo em um dia. Eu escolhi alguns modelos aqui para tá fazendo, para tá deixando aqui no meu estoque. E eu escolhi jogos que eu consigo fazer em um dia, ó. Esse aqui é um dos que eu consigo fazer tranquilo em um dia. Aqui teria como tá diminuindo para ficar um pouco menor, mas eu prefiro deixar desse tamanho mesmo, porque como eu falei, ele só pesou 330 gramas, então não ficou um tapete pesado para quase 80 centímetros. Esse aqui eu faço essa base de coração aqui, a primeira vez que eu fiz, eu peguei lá pelo canal da Mari Souza Crochê. Ela tem uns passo a passo, tem vários passo a passo em outros canais, mas lá ela ensina muito bem fazer essa base aqui, ó. Já tem anos que eu fiz a primeira vez e eu já não faço mais com a videoaula. Eu faço isso aqui bem rapidinho mesmo. Esse aqui é um tapete retangular que eu consigo estar fazendo bem rápido. E aqui, depois que eu faço a base, eu faço uma carreira aqui, ó. Fiz uma carreira aqui no castanho, fiz outra aqui no marinho, fiz mais uma no castanho. E aqui eu já vim direto com a carreira fechada, ó, pra estar fazendo o bico. Para diminuir, eu teria diminuído essa carreira aqui só. No castanho já tinha vindo aqui direto na carreira fechada. Mas eu quis realmente que ele ficasse um tamanho maior, para o valor que eu vou estar vendendo aqui. Mas mesmo assim ficou bem econômico. Depois que eu faço a carreira fechada, eu faço esse bico aqui, que ele é todo de leque, de 2 pontos altos, separado por 2 correntinhas, pulando 3 aqui de espaço, ó. Eu gosto bastante de estar fazendo esse bico. E todo o tapete que eu faço retangular, eu prefiro estar fazendo essa carreira fechada, ó. Para dar mais firmeza no trabalho, eu trabalho com fio 6, ó. Mesmo se não fizer essa carreira fechada, ele não vai ficar embabadando. Porém, eu já acostumei todos os meus trabalhos retangular. Eu gosto de fazer uma carreira fechada para depois estar fazendo o bico.
E esse bico aqui, ele é bem simplesinho. A primeira vez que eu vi esse bico foi no canal da Amanda Vieira. Lá, se eu não me engano, eu acho que é bico chiquezinho, alguma coisa assim. Mas ele é feito com picô. Ele lá, se eu não me engano, são 4 picô. Mas aqui eu fiz, ó, ponto sobre ponto aqui no leque e fiz 2 aqui no espaço e fiz 2 picô, para ser bem rapidinho. Esse bico ele é muito rapidinho de fazer. Para bater aqui em cima, aí você prende aqui no próximo leque, ó. Eu não faço correntinha, nesse aqui não precisou. Se precisar eu faço. Geralmente precisa mais no oval, mas nesse aqui não precisou. E para bater esse bico aqui certinho, é só você contar a quantia aqui de leques, tem que ser números par. Aqui, ó, quando você faz, tem que ser números par, que aí o próximo carreira aqui, a última carreira de bico, vai bater certinho. E eu não faço contagem de ponto também, ó. Aqui, ó, na parte reta eu fiz 2, na próxima 1, na próxima 2, na próxima 1, porque eu sempre faço assim para não embabadar. E na parte reta aqui eu fiz ponto sobre ponto. Aqui eu precisei fazer aumento aqui e aqui, ó. Fiz 3 aumentos, um aqui, outro aqui e outro aqui, ó. Fiz 3 aumentos nessa carreira aqui, porque precisou. O barbante, ele tá espesso, porém, esse marinho aqui, ele tá mais fino. Aí, precisei fazer aumento aqui na última carreira, ó. Mas, geralmente, eu nem faço, ó. Mas eu fiz aqui em todos, ó. Fiz em todos os cantos, eu fiz aumento. Pra ficar bem retinho, ó. E ficou, ó. Como essa parte aqui, eu faço ela meio arredondada, ela é um pouco arredondada, eu não faço quantia de ponto e também não conto quantos leques eu venho fazendo, ó, porque fica certinho aqui nos cantos, ó. E nesse modo aqui, eu não precisei fazer nenhuma adaptação pulando 3 no tapete. Na passadeira, eu precisei fazer a adaptação. Mas quando tem a carreira fechada, é muito fácil para fazer a adaptação, não precisa, eu mesmo não preciso fazer contagem de ponto, ó. E os dois ficaram o mesmo tamanho, ó. Esse azul é realmente essa cor aqui, ó. Ele tá um azul bem bonito. Ó, esse marinho aqui. Gente, esse barulho que vocês estão ouvindo aí é um cachorro aqui na casa da vizinha. Passam as 3 casas e é a casa dela. E esse cachorro passou a noite inteira, que é pela manhã. Ele passou a noite inteira assim. Fica trancado o tempo todo e ele fica gritando desse jeito. Acho que vocês vão estar ouvindo aí no vídeo, ó. Mas é bem longe aqui de casa e mesmo assim ainda fica ouvindo, ó. Mas ficou assim, ó. Agora eu vou estar abrindo aqui a passadeira para estar mostrando para vocês como que ficou a passadeira. Olha só, a passadeira também ficou um tamanho bom, ó. Essas passadeiras aqui, ela ficou com 1,20 m, ó. Porém, eu quero estar fazendo elas de 1,10 m, no máximo 1,20 m. Pelo valor que eu vou estar fazendo, vou estar vendendo elas aqui, eu vou fazer em vários modelos, porém eu vou querer que elas fiquem mais ou menos nisso, com 1,10 m, no máximo 1,20 m. E essa aqui, quando eu finalizei, ela tava com 1,23 m. E agora ela tá com 1,20 m, ó. Por 52 de largura. Eu fiz a mesma quantidade de carreiras que eu fiz no tapete, ó. Aqui, lá no tapete, eu fiz com 3 corações. Aqui na passadeira, como esse fio aqui, o marinho, ele tá um pouco fino, eu fiz com 6. Geralmente, eu faço só com 5. Mas aqui, ó, o coração ficou bem pequeno, ó. Aí aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Mas no meu jogo de passadeira, eu já fiz bastante esse modelo aqui, em jogo de passadeira. E eu faço só com 5, porque geralmente os barbantes que eu uso é mais o barbanfio. E ele não tem tanta variação assim na espessura, né? Os fios 6. É raro ter uns que é mais fino, mas acontece também, mas é mais raro. Então eu já sei que 5 coraçãozinhos desse aqui dá pra me fazer a base de uma passadeira com 1,10 m e 1,20 m. Mas nessa vez aqui eu precisei fazer 6. Quando eu fiz os 5 eu achei pequeno. Se eu tivesse ido direto pro bico, eu ia me arrepender, porque eu acho que não ia chegar a 1 metro. Mas assim, eu gostei bastante, ó. Aqui, essa base aqui de coração, como eu falei, é lá na Mari Souza Crochê, que eu pego. E aqui eu fiz a mesma combinação lá do tapete, porém, a única adaptação que eu fiz, que em algum lugar desses daqui, ó, aonde eu pularia 3, eu tive que pular 4 em 2 lugares. Não lembro onde que foi, mas eu pulei 4, mas não dá diferença nenhuma, ó. O trabalho fica perfeito também, ó. Como tem essa carreira fechada, se sobrar muito ponto ou se faltar, você só desmancha um pouco, para não fazer se você precisar fazer 2 adaptações ou 3, o segredo para que não perceba onde que foi, você desmancha um pouco e faz um longe do outro.
Pra não fazer tudo pertinho assim, ó, porque quando a gente faz pertinho, pode babadar ou pode repuxar o trabalho, dependendo se você tem que aumentar ou diminuir. Então, o segredo é você desmanchar um pouquinho e fazer um longe do outro, dar um espaçozinho pra estar fazendo a adaptação. Aqui, como eu falei, foi duas. Não lembro onde que foi, mas já foi bem pro final. Mas foi duas adaptações que eu fiz. Ao invés de pular 3, eu tive que pular 4 porque sobrou 2 pontos. Mas ficou assim, ó. Ficou perfeita. Eu gostei bastante desse tamanho que ficou, ó. Bastante mesmo. E ficou assim. Agora eu vou estar colocando eles aqui para estar falando aqui o valor de venda que eu vou estar vendendo esse jogo de passadeira. Isso aqui não é encomenda, é uma pronta entrega. Eu tô fazendo bastante pronta entrega aqui. Eu quero ver se eu consigo ficar com pelo menos 10 jogos de passadeira. Eu tinha 4, eu vendi um essa semana já e agora eu só tenho 3. Com esse aqui vai ficar 4 de novo. Porém eu quero fazer... Quando chegar chegar o mês de dezembro, aqui pra mim ainda é outubro ainda, começo de outubro, eu quero que fique com pelo menos 10 jogos de passadeira. Eu vendo bastante no final de ano aqui, em dezembro. É uma das peças que eu mais vendo, é jogo de passadeira e mesa aposta. Mas eu quero deixar 10 jogos de passadeira. Como eu tenho, os que eu tenho aqui todos são oval, eu quero estar fazendo mais agora retangular, ó. Já tô com 2 ali, que eu já separei o material para estar fazendo também outros modelos mais retangular também, ó. E agora eu vou colocar aqui os tapetes para estar falando aqui o meu valor de venda para esse jogo aqui de passadeira. Olha só, esse jogo ficou assim, ó. Eu achei ele bem econômico, esse jogo de passadeira, para as medidas dele. Como vocês viram, o tapete ficou com quase 80. Porém, a minha medida padrão, que eu gosto que fique, é no máximo 75. Até 70, para mim, é o tamanho que eu acho bom. Porque esse tapete retangular, com 70 centímetros, ele já fica um tamanho grande. Igual essa passadeira aqui, ela ficou com 1,20 m. Mas quando você coloca no chão, ela aparenta ser bem maior mesmo. E assim os tapetes também. Mas nessa medida aqui eu não vou mudar porque, como eu falei, era porque o fio, esse marinho, ele tava bem mais fino. Mas eu creio que os outros que eu fizer nesse modelo não vai ficar, porque vai ser no Barbanfio ou no Euro-Roma que eu tenho aqui. E 2 cones, dá pra fazer 2 cones de 600 gramas. Dá pra fazer, porque como vocês viram, o de 610 gramas, ele sobrou pouco, mas o de 700 sobrou 100 e poucas gramas. Então, 2 cones de 600 gramas aqui, pra mim, no meu ponto, dá pra fazer um jogo desse aqui. E como eu falei, é um jogo que eu fiz em um dia. Esse jogo de passadeira aqui, como eu faço bastante esse modelo, essa base, eu não preciso ver vídeo aula, é um jogo que eu consigo fazer em um dia. Eu tô separando modelos que eu consigo fazer em um dia, para mim tá colocando no valor que eu vou estar vendendo esse aqui, ó. Eu sei que tem pessoas que conseguem vender por mais, por menos, mas para mim aqui é um valor que eu sei que eu vou estar conseguindo vender rápido, né? Porque também não adianta colocar. Pra mim aqui não adianta deixar muito tempo aqui no estoque. Eu não gosto de deixar. Eu gosto de fazer e vender. Tanto que aqui eu só tenho 3 agora. E são valores diferentes os que eu tenho aqui. Mas esses que eu tô fazendo agora, eles vão ser todos no mesmo valor. Independente do modelo. Mas eu quero que eles fiquem com tamanho padrão de 70 os tapetes, no máximo 75. E as passadeiras até 1,20 m. Não quero que passe, mesmo dependendo do modelo, que é pra mim estar vendendo no mesmo valor. Esse jogo aqui, se eu for contabilizar quanto que eu gastei aqui, o Barbanfio eu comprei de R$19, que foi esse castanho aqui, ó. E esse fial aqui, R$16. Então, pra mim aqui, eu gastei menos de R$40 pra estar fazendo esse jogo aqui, ó. Na verdade, eu acho que 30... menos de R$40 eu gastei aqui pra estar fazendo esse jogo aqui. Acho que 37, se eu não me engano. Acho que foi isso, 35. Uma coisa assim, o valor que eu gastei pra estar fazendo isso aqui, acho que foi 35 mesmo. E esse jogo aqui, eu vou estar vendendo ele no valor de R$149,90. Todos os jogos que eu vou trazer aqui retangular, eu quero estar fazendo primeiro uma coleção de tapetes retangular. Eu vou mudar alguns modelos, mas eu vou estar vendendo nesse valor de R$149,90. Pra mim vai estar um valor ótimo, porque, como eu falei, é um jogo que eu consigo fazer tranquilo em um dia, ó. Se a pessoa não consegue fazer em um dia, aí você coloca o valor que você acha que dá pra vender. Aqui eu vou estar lucrando mais de R$100 nesse jogo. E então é o meu dia trabalhado, geralmente eu contabilizo R$100 de lucro, fora o material. Mas pra mim que tá ótimo, ó. Esse valor de 149, eu já cheguei a vender esse jogo, esse mesmo jogo com essas mesmas medidas aqui, só mudando o bico, que no caso era o bico quase russo, eu já cheguei a vender até por 180. Mas esse aqui, de 149 até 139,90,
Pra mim tá um valor excelente. E essa foi a minha produção, espero que vocês tenham gostado. Agradeço a cada um que ficou comigo até aqui e aguardo vocês nos próximos vídeos.